Boa tarde a todos. Fazemos então hoje o ponto de situação da evolução do surto pelo novo coronavírus na região autónoma dos Açores. Conforme nos transmiti ontem, tínhamos 13 casos suspeitos na região autónoma dos Açores. Desses 13 casos suspeitos, 8 deles tiveram resultado negativo, todos eles da ilha de São Miguel. 3 tiveram resultado positivo, 1 da ilha do Pico e 2 da ilha de São Miguel. Um teve um resultado inconclusivo da ilha de São Miguel e que será repetido durante o dia de hoje, e um ainda dos casos suspeitos aguarda o resultado, e neste caso é da ilha do Faial. Relativamente, conforme tem vindo sendo habitual desde o passado fim de semana, nós fazemos ponto de situação até à meia-noite do dia em que fazemos a conferência, e portanto desde ontem até à meia-noite de hoje tivemos 44 casos suspeitos na região autónoma dos Açores. Destes 44 casos suspeitos, 11 deles já tivemos resultados, são negativos, 4 da ilha de São Miguel, 5 da ilha Terceira e 2 da ilha de São Jorge. 5 deles aguardam resultado, 1 da ilha do Pico e 4 da ilha do Faial. 26 aguardam colheita, 19 da ilha de São Miguel, 4 da ilha Terceira, 1 da ilha do Faial e 2 da ilha de Santa Maria, e 2 deles são positivos da ilha Terceira. Importa dar aqui nota de que e realçar que dos 11 negativos, dos 44 casos suspeitos, 2 deles, como eu disse, são da ilha de São Jorge, e um deles, importa dar também nota disso, era uma pessoa que convivia na mesma habitação com um dos casos positivos que já havia sido identificado da ilha de São Jorge, e portanto por essa via teve agora este resultado negativo, portanto não houve transmissão de pessoa para pessoa, neste caso 2 pessoas que conviviam debaixo do mesmo teto. Mas, entanto, para fazermos então aqui ponto de situação, contando, entanto, aqui o número de casos suspeitos que aguardam colheita e que aguardam resultados, nós temos neste momento 33 casos suspeitos na região autónoma dos Açores. Relativamente às vigilâncias ativas, temos 1980 pessoas a ser vigiadas diariamente, 794 foram sinalizadas pela linha de saúde Açores, 1186 através das delegações de saúde concelhias, 3 delas do Corvo, 22 do Faial, 61 das Flores, 53 da Graciosa, 19 do Pico, 166 de São Jorge, 717 de São Miguel, 31 de Santa Maria e 114 da Ilha Terceira. Importa dizer que isto são vigilâncias ativas, ou seja, não são casos suspeitos. Portanto, também para desmistificar um pouco, às vezes, alguma contra-informação também que vai circulando, nomeadamente também relativamente até ao Corvo, não são 3 casos suspeitos que se encontram lá, são 3 pessoas que estão em vigilância ativa por parte da Delegação de Saúde. Portanto, como eu disse, em termos de casos positivos neste momento na região, temos 17. Destes 17, 4 deles estão internados em unidades hospitalares, 3 deles no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, 1 no Hospital da Horta, 13 estão em contexto domiciliário, 4 na Ilha de São Miguel, 3 na Ilha Terceira, 5 na Ilha de São Jorge e 1 na Ilha do Pico. Todos eles clinicamente estáveis, portanto, sem qualquer tipo de agravamento do seu estado clínico. Importa aqui dizer que nós, neste momento, estamos também a fazer, conforme já transmiti ontem, mais testes do que aqueles que, entretanto, digamos que tradicionalmente seriam feitos. Por essa via é que nós, precisamente, chegámos até a mais casos positivos do que digamos que tradicionalmente seria expectável, atendendo se fizéssemos só apenas testes a casos suspeitos, e nós demos nota precisamente disso dentro do trabalho que as delegações de saúde e toda a equipa também que neste momento está em colaboração com a Direção Regional da Saúde, chegámos precisamente a um aspecto que tem a ver com o cruzeiro que foi feito no início de março no Dubai. Todos os casos positivos de São Jorge são casos que, entanto, provieram desse cruzeiro. Os casos que hoje foram detectados também em São Miguel também provêm desse cruzeiro, e, portanto, fizemos esse levantamento também em conjunto e com a colaboração também com o Turismo, com a Secretaria Regional do Turismo e também com a Direção Regional do Turismo, para fazer esse levantamento ao longo dos últimos dias também de todos os casos de cidadãos açorianos que estiveram nesse cruzeiro. Portanto, temos feito essa análise laboratorial, e importa dar nota que 17 pessoas açorianas, digamos assim, frequentaram esse cruzeiro, e dessas 17, 11 tiveram resultado positivo para a infecção pelo novo coronavírus, 3 resultado negativo,
Um irá fazer colheita hoje, um foi inconclusivo e 3 deles, entanto, encontram-se em... 2 deles positivos que se encontram em Lisboa e um que, entretanto, está de quarentena em Lisboa também e, portanto, já temos este mapeamento feito e, portanto, foi por esta via, digamos, como eu disse ontem, proativamente e preventivamente, pelo facto de, entanto, estarmos epidemiologicamente a rastrear todos estes casos e verificarmos que há aqui um ponto comum entre todos eles, que fizemos, entretanto, esta colheita da amostra biológica destes casos e que alguns deles acabaram por revelar positivos. Neste sentido, iremos também articular com as autoridades de saúde a nível nacional, também para que possam fazer depois também o rastreio dos contatos dos casos positivos que se encontram neste momento no continente, bem como dar nota das autoridades de saúde também a nível internacional, porque efetivamente conseguimos aqui detectar na região que há aqui um ponto comum, este cruzeiro que esteve no Dubai no início do mês de março, que possivelmente terá aqui diversos casos que importa depois nos diferentes países, das diferentes nacionalidades também dos passageiros que estiveram nesse navio de cruzeiro, também fazer esse rastreio como nós fizemos aqui. Portanto, eu deixaria agora aqui um espaço para vocês poderem colocar algumas questões. Sei que já esclareceu a outros órgãos de comunicação social esta imprecisão em relação ao primeiro óbito nos Açores que foi anunciado na página oficial da DGS e também pela agência Lusa. Para clarificar, pergunto-lhe o que é que esteve em causa, o que é que aconteceu e o que é que está a ser feito para que isto não volte a acontecer. Bom, o que se passou foi efetivamente aqui algum equívoco da parte da Direção-Geral da Saúde, porque, como eu acabei de dizer, dos 17 casos positivos que nós temos na região autónoma, todos eles estão clinicamente estáveis, portanto, não temos nenhum óbito registado, nem se prevê que o mesmo também aconteça na região, e importa depois também aqui dar nota do trabalho que tem sido feito ao nível das autoridades de saúde regionais e das autoridades de saúde a nível nacional e da Direção Regional da Saúde e da Direção-Geral da Saúde. Nós diariamente, todos os dias, reportamos informação, fazemos ponto de situação junto da Direção-Geral da Saúde e, portanto, eu penso que, entanto, terá havido efetivamente aqui algum equívoco, já tive a oportunidade de contactar também com os responsáveis da DGS e, portanto, penso que eles, entretanto, irão ver internamente o que é que motivou aqui esta confusão, de maneira a que, entretanto, seja também rapidamente resolvido e não volte a acontecer. Volto, no entanto, a reiterar que, entretanto, os dados fidedignos são reportados por nós, na região autónoma dos Açores, e para esse efeito fazemos esta conferência de imprensa todos os dias às 16 horas, para efetivamente transmitir a informação com todo o rigor e com toda a transparência daquilo que se passa aqui na região. E como tem vindo sendo habitual também, não aguardamos pela conferência de imprensa para dar logo nota atempadamente de novos casos positivos que surgem na região. Portanto, com toda a clareza, com todo o rigor, como eu acabei de dizer, nós transmitimos a informação e para aqueles que são, digamos, os órgãos de comunicação também, nomeadamente a nível regional, é sobre essa égide que se devem ao fim e ao cabo aqui a reger e não ao fim e ao cabo, entanto, consultar depois também dados que eventualmente possam estar errados. Mas, de qualquer maneira, a nível nacional, e nós trabalhamos com as redações nacionais, regem-se pela DGS. Portanto, tem sempre acontecido este erro, quer com o número de casos que têm vindo a ser identificados, mal identificados, por isso. Mas agora foi com a morte de alguém hipotético, que não aconteceu de resto. Isto é mais grave porque até às 16 horas há um pânico nas redes sociais e nas pessoas que querem saber quem foi. Isto não terá de ser resolvido. Claro. Mesmo resolvido. Claro, por isso mesmo é que, entanto, entrei em contato com os responsáveis da DGS e apelei para que, entanto, efetivamente essa situação também não voltasse a acontecer. Como eu acabei de dizer, nós diariamente fazemos um ponto de situação por escrito, através de uma plataforma informática que a própria DGS também criou para o efeito e, portanto, não é compreensível aqui este erro. E, portanto, o pânico, digamos assim, entre aspas, que referiu que se pode gerar durante o momento em que não se faz o devido esclarecimento, para o evitar, digamos assim, por isso é que eu estou aqui a apelar para que, tanto a nível nacional como a nível regional, e importa dizer que apesar de ser um interlocutor também com os órgãos de comunicação a nível nacional, a nível do território continental, tenha atenção ao estatuto político-administrativo próprio da região autónoma dos Açores, uma região autónoma, e portanto tem órgãos de governo próprios, que entretanto tratam também estatisticamente também todos os dados, nomeadamente relativamente à saúde, e neste caso concreto do surto pelo novo coronavírus, e portanto são esses que são a base, digamos assim, para qualquer tipo de informação que seja veiculada. O problema que existiu com a DGS, penso que entanto irá também rapidamente ser resolvido. A DGS está também a discriminar, a nível de conselhos pelo país, os casos. Não era bom os Açores fazerem isso, de modo a que as pessoas ficassem mais tranquilas e se pudessem tomar algumas precauções.
Eu penso que não, porque nós, ao fim e ao cabo, atendendo à nossa realidade insular e arquipelágica, como eu já tive a oportunidade de transmitir, nós refinarmos de certa forma depois também os concelhos onde os casos acontecem, como acabou de referir há pouco, podem muitas vezes até ter um efeito contrário, precisamente de gerar algum pânico em alguma localidade com uma densidade populacional mais pequena. E todas as pessoas se conhecem, todas as pessoas, entretanto, são próximas umas das outras e poderá levar efetivamente a falsos entendimentos sobre aquilo que está efetivamente a passar. E essa parte, entanto, compete ao fim e ao cabo, entanto, depois também aos órgãos regionais de fazer essa gestão das medidas que depois devem ser implementadas em determinado contexto, se assim o justificar. Mas também é uma situação que, eventualmente, também no futuro, depois eventualmente até poderemos fazer digamos que uma apresentação de informação mais detalhada, mas neste momento parece-me, no entanto, não será necessário. Não, em termos de precaução acaba por ser feito porque as próprias delegações de saúde depois têm essa intervenção a nível local. Não importa dizer que na região autónoma dos Açores temos delegações de saúde de âmbito concelhio, portanto todas as medidas que devem ser implementadas são no feito de forma próxima depois e articulada com as delegações de saúde concelhias. Elas que por sua vez depois também articulam de forma próxima também com as entidades, nomeadamente os agentes de segurança também a nível concelhio. Estes dois casos, entretanto, registados na Ilha Terceira, são já de transmissão local? Importa dar nota contrária, efetivamente, daquilo que está a dizer e que ainda há pouco na introdução, na abertura, também que estavam a fazer também desta conferência também foi dado nota. Na região autónoma dos Açores não temos transmissão local. Na região autónoma dos Açores todos os casos que nós temos são importados, ou seja, são pessoas que foram para fora e que contactaram com pessoas do exterior e que trouxeram, digamos assim, vieram para a região já infectadas. Os casos que, no entanto, nós temos são pessoas que estiveram em contacto ou que vieram na mesma aeronave ou estiveram no mesmo navio de cruzeiro e que por essa via também ficaram infectadas. Portanto, não se considera por essa via a transmissão local. A transmissão local será a partir do momento em que um destes casos transmita depois a outra pessoa. Isso aí é que se considera a transmissão local. Portanto, neste momento não temos transmissão local na região. No comunicado de hoje da Autoridade de Saúde Regional? Como, peço desculpa? Não é isso que é dito no comunicado da Autoridade de Saúde Regional, portanto, que estas duas mulheres terão contatado, num caso, portanto, com o caso de São Jorge e no outro com o caso da Ilha. Sim, contactaram numa aeronave e no navio. Ontem dizia aqui que a capacidade instalada para testes nos Açores é de milhares. Eu pedia que quantificasse estes milhares e também, por outro lado, perguntava-lhe se está a equacionar avançar para testes a quem está em vigilância ativa. Eu acabei de referir precisamente isso aqui há pouco, ou seja, nós estamos a fazer testes neste momento, e já ontem voltei a dizer isso, e volto a referir, nós estamos a fazer testes para além dos casos suspeitos. Importa dar nota disso, nós estamos a fazer testes para além dos casos suspeitos, ou seja, nós, da vigilância ativa que nós estamos a fazer e do rastreio epidemiológico que nós estamos a fazer, detectámos aqui ligações que nos permitiram ponderar, e os resultados que nós estamos a ter efetivamente comprovam de que pensámos corretamente, para fazer testes atempadamente antes que as pessoas apresentem sinais ou sintomas de infecção respiratória. Se não estivéssemos a fazer às pessoas que estão em vigilância ativa, cingíamos apenas e só aos casos suspeitos. Portanto, volto a dizer, nós estamos a fazer testes para lá daquelas pessoas que são casos suspeitos e também aqueles que estão em vigilância ativa. Qual é o critério? Relativamente aos testes que, entanto, colocou, não conseguimos aqui quantificar, não é possível quantificar o número de testes que é possível fazer, e eu digo, quando digo milhares, é mesmo milhares, e é milhares no sentido lato e genérico, porque consoante aquilo que é colocado, digamos assim, em amostra e em análise, consoante aquilo que chega ao laboratório, eles podem analisar numa mesma caixa, digamos que 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 amostras. E tudo depende daquilo que nós utilizamos num dia, em termos de amostras e em termos de reagentes. Portanto, o mesmo reagente pode dar muitas vezes para 20 ou 30 amostras, tudo depende depois daquilo que chega ao laboratório. Portanto, quando eu falo em milhares, é mesmo em milhares em sentido genérico, não podemos dizer se são 6.636 amostras que é possível analisar. Mas quantos testes é que já foram feitos até à data? Quantos testes já foram feitos até à data? Os testes são feitos dentro daquilo que é necessário, ou seja, não importa, digamos assim, aqui dizer quantos testes já terão sido realizados, porque, entretanto, acaba por ser um dado que acaba por ser um pouco inócuo e completamente, digamos, desprovido depois também de qualquer objetivo relativamente ao mesmo.
Os testes são feitos para analisar casos suspeitos ou então casos que eventualmente possam configurar um possível caso suspeito, mas que não têm ainda sintomatologia, não têm sinais ou sintomas de infecção. E, portanto, eles são feitos no sentido daquilo que é o trabalho em termos de epidemiológico, que é feito com as delegações de saúde e com a Coordenação Regional de Saúde Pública e também com toda a equipa que também tem trabalhado connosco a nível técnico. E, portanto, importa dar nota novamente disso, que em termos de capacidade a nível de análise laboratorial na região, temos toda e perfeita capacidade, entanto, para processar muito mais amostras do que aquilo que, entanto, tem sido feito até o momento. Eu insisto novamente em relação a esta questão dos testes feitos a quem está em vigilância ativa, porque ontem a Coordenadora Regional de Saúde Pública dizia que, no caso de São Jorge, foi feito num âmbito mais alargado, excepcionalmente perante o perfil da situação em concreto. E está-me a confirmar isso mesmo. Pergunto-lhe se, por norma, irão alargar a todos os casos positivos o que está associado em termos de pessoas em vigilância ativa. Acabei de dizer precisamente isso, ou seja, começámos com São Jorge e apresentei-vos hoje precisamente esses dados, São Miguel. Ou seja, nós alargámos de tal forma que, entanto, já chegámos a casos que, entanto, estão na terceira, estão em São Jorge, estão em São Miguel. E, portanto, o importante aqui é, efetivamente, termos este trabalho aqui de investigação e de apuramento dos dados que nos chegam, tanto dos casos suspeitos, dos contatos próximos, bem como dos resultados positivos. E com base nesse trabalho é que nós fazemos a análise daqueles que configuram possíveis casos que são pertinentes de analisar laboratorialmente para depois aferir a positividade ou negatividade do resultado. E, portanto, isto já está a ser feito desde a semana passada. Portanto, vamos continuar, que lá está, entanto, a trabalhar desta forma. Pedia-lhe que fizesse um ponto de situação em relação aos 15 açorianos, ao grupo de açorianos que viajou no cruzeiro para a Austrália, que estavam ontem em França. Onde é que eles estão a cumprir quarentena? Eles, neste momento, em quarentena, não estão a cumpri-lo na região autónoma dos Açores e, portanto, eles chegando, eventualmente, se assim for o caso, a território continental, as autoridades de saúde também a nível do território continental também irão avaliar a situação, nomeadamente, como eu tive a oportunidade também de referir ontem, o que importa sobretudo aqui a referir é a sua condição clínica, para saberem se têm de fazer quarentena até no continente ou mesmo até serem hospitalizados em contexto domiciliário ou em contexto mesmo até hospitalar, de uma unidade de saúde. E, portanto, estamos a acompanhar essa evolução e, mediante aquilo que, tanto seja a evolução da própria situação, iremos articular também com as entidades a nível nacional. Se eventualmente, entanto, depois chegarem a um ponto também terem que regressar ao seu domicílio, portanto, iremos depois também agir em conformidade. Aqui nas questões da quarentena e uma questão em relação a mais quem está em quarentena na ilha de São Miguel. Segundo o regulamento do estado de emergência no artigo 3, os doentes com Covid-19 ou que estejam em vigilância ativa devem ficar em confinamento obrigatório nos estabelecimentos de saúde ou no respectivo domicílio. Visto que estas pessoas não estão nem no estabelecimento de saúde nem no respectivo domicílio, a dúvida é porque é que não podem ir para casa? É simples, atendendo àquilo que eu também já transmiti anteriormente, ou seja, quando se fala em termos de domicílio, não se entende, digamos assim, por residência fiscal. Se fosse por residência fiscal, nós iríamos, entanto, colocar estas pessoas em risco, eventualmente também outras que pudessem viajar com elas, para transportá-las até à sua área de residência. E, portanto, quando está previsto no artigo que referiu, no decreto que regulamenta o estado de emergência, aquilo que se entende por domicílio é efetivamente o lugar onde a pessoa se encontra e, portanto, é nesse espaço que, entanto, a pessoa deve cumprir o seu período de quarentena. Estar, entanto, a deslocalizar pessoas que estão em período de quarentena para mais do que um sítio é contraproducente e, portanto, não é recomendável. Por essa via que nós, ao fim e ao cabo, estamos aqui a fazer o confinamento obrigatório, quando as pessoas acabaram, entanto, de chegar, nomeadamente, de algumas ligações aéreas a São Miguel e à Ilha Terceira. Sobre os lares de idosos, nós sabemos que as novas admissões não são sujeitas a testes para Covid. Esta orientação deverá mudar se chegarmos a este estado de transmissão local? Se for necessário, como eu tive a oportunidade também de referir, nós neste momento na região, não tendo transmissão local, e posso lhe dar esse exemplo também daquilo que é, digamos, um melhor exemplo também para compreender as medidas que estão a ser implementadas na região. Atendendo a que não temos transmissão local, também não temos qualquer tipo de restrição nas ligações interilhas e também a obrigatoriedade de colocar, por exemplo, a quarentena numa pessoa que viaja de São Miguel para a ilha do Pico. Portanto, temos essa, digamos, entre aspas, segurança ainda neste momento. Portanto, aquilo que nos preocupa há uns dias atrás é efetivamente aqueles que provêm do exterior e de onde é que vêm concretamente, ou de que zonas do país ou de que país, e portanto é que eles podem provir.
Portanto, neste momento, entanto, essa situação é completamente dispar, como eu disse ontem, relativamente à região e àquilo que se passa em território continental, e, portanto, não é necessário, neste momento, fazer aqui uma triagem daqueles utentes que possam ser admitidos em estruturas residenciais para idosos, porque neste momento nada nos indica que possam constituir um perigo para aqueles que, entanto, já se encontram institucionalizados. No entanto, com o evoluir da situação, iremos, conforme tem sido habitual, depois também adaptar as medidas consoante a evolução também da mesma. No seu comunicado, a quem tenha estado neste cruzeiro, para quem tem contato com as autoridades. Porquê que este apelo só é feito agora e não é feito quando foi detectado o primeiro caso de positivo a bordo deste cruzeiro? E pergunto também se já foram testadas todas as pessoas que estavam neste cruzeiro, são estas 17, Sim. ou se haverá mais pessoas ainda? O apelo vem agora precisamente porque vamos lançar, digamos assim, o alerta a nível depois também internacional, não é? Ou seja, nós sabendo efetivamente de que temos resultados positivos, neste caso do grupo de São Jorge, no caso também de elementos que agora neste momento se encontram em São Miguel e que nós depois também do trabalho que fizemos também sabemos que se encontram em Lisboa, importa agora dar aqui nota pública também desta situação para que tanto as autoridades também a nível nacional, bem como as autoridades depois a nível internacional, também possam ter conhecimento desta situação e desencadearem, digamos, localmente também todos os procedimentos também para poderem rastrear epidemiologicamente também esta situação. Portanto, o trabalho que foi feito foi precisamente este nos últimos dias, a partir do momento em que distinguimos claramente de que este grupo tinha estado confinado também durante uma série de dias num espaço muito próprio como o de um navio de cruzeiro. Rapidamente, então, depois também começámos a estabelecer os contactos próximos e a definir depois também e a identificar depois também todas estas situações para procedermos à recolha das amostras biológicas e à análise laboratorial. Feitas estas análises laboratoriais que nós tivemos hoje o resultado em que se confirma, nomeadamente em São Miguel, pessoas também que estiveram no mesmo navio de cruzeiro e que estão infectadas pelo novo coronavírus, claro está que agora, entanto, neste momento é que temos que dar nota pública de que quem esteve naquele navio de cruzeiro pode estar infectado pelo novo coronavírus. Como? Já foram testadas todas as pessoas dos Açores que estavam a bordo? Eu acabei de dizer isso há pouco. Relativamente aos açorianos, digamos assim, que estiveram nesse navio de cruzeiro, foram identificadas 17 pessoas. Todos eles, entanto, praticamente já foram testados. Falta, entanto, fazer, entanto, aqui uma colheita hoje e um outro resultado também que foi inconclusivo, que também será repetido. E aqueles 3 que se encontram no continente também já foram analisados e também já se está a proceder em conformidade. Portanto, agora importa depois, e por isso a nota pública também para o exterior, de que, e temos conhecimento de algumas nacionalidades, francesa, inglesa, que então também estiveram no referido navio de cruzeiro, também possam fazer esse trabalho como nós fizemos aqui na região, de forma a rastrear e a diagnosticar eventuais casos positivos de infecção pelo novo coronavírus. Há umas semanas o Sr. Diretor disse numa entrevista que era inevitável que o coronavírus chegasse aos Açores. A minha pergunta é inevitável nos Açores haver a transmissão local, visto que isto é uma das maiores preocupações da população? Relativamente a essa pergunta, é bastante pertinente, não posso dizer que não, ou seja, a transmissão local efetivamente é um perigo iminente e muito provavelmente já estará a acontecer neste momento e eu gostaria precisamente de pegar nessa questão para voltar novamente aqui a reiterar a importância de os dias que nós estamos aqui a viver. Nós, como eu informo disso no domingo passado, passámos uma semana desde que, entretanto, encetámos aqui algumas medidas, digamos assim, com maior impacto na região. Esta semana será uma semana, digamos assim, determinante também para aquilo que poderá ser o percurso, a evolução do surto aqui na região. Irá, ao final desta semana, cumprirem-se aqui 14 dias e, portanto, estamos com um olhar bastante atento para aquilo que, entanto, tem acontecido e daquilo que, conforme eu tenho transmitido, daquilo que nós temos recolhido, temos apenas e só casos neste momento que, entanto, provêm do exterior. E, portanto, existindo casos que neste momento apenas e só provêm do exterior, temos que efetivamente trabalhar aqui na evicção e no combate à transmissão local. E é isso que nós temos vindo a apelar há uma semana para cá, digamos assim, de forma mais reiterada e veemente, e que, entanto, eu tenho hoje que novamente aqui voltar a insistir um pouco. A melhor forma de nós combatermos, ao fim e ao cabo, aqui a propagação do surto é precisamente com a atitude e o comportamento de cada um. É certo que, entanto, uma semana passou, há alguns dias, entanto, também para algumas pessoas que ficaram em casa por via, entanto, da implementação do teletrabalho, ou por, entanto, também algumas empresas que, entanto, também decidiram por si só também entrar em layoff, ou implementaram também medidas
que este também colocou mais tempo em permanência nas suas residências, mas importa aqui dar nota de que, efetivamente, a melhor metodologia, a melhor ferramenta, o melhor instrumento que nós temos neste momento para combater a transmissão local aqui na região autónoma dos Açores é, efetivamente, a pessoa ficar em casa. É esse o apelo que tem sido feito há vários dias, é esse o apelo que tem sido feito, nomeadamente em Itália, um país que está a sofrer gravemente, entretanto, o impacto do surto pelo novo coronavírus, mas que estão a fazê-lo quando ele já está completamente disseminado, completamente propagado naquele país. E, portanto, na região nós temos ainda essa capacidade de intervir. Agora, efetivamente, depende aqui da atitude e do comportamento de cada um. Muitas das pessoas consideram que isto ainda é uma situação a encarar de ânimo leve, de que as coisas se irão passar de forma menos preocupada e alarmista, mas a verdade é que não é. Nós temos neste momento esta capacidade, como vocês têm a oportunidade de ver, da parte das autoridades regionais, da parte dos órgãos de governo regionais, nós estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para conter a entrada, digamos assim, aqui do vírus na região. Como eu tive a oportunidade de transmitir, isso era inevitável. Qualquer sistema de saúde a nível mundial, como vocês estão a ter a oportunidade de ver, não está a conseguir conter a 100% a entrada do vírus, ao fim e ao cabo, nas suas fronteiras. Portanto, aquilo que nós temos ainda neste momento nas mãos na região é evitarmos efetivamente aqui a transmissão local. Ela vai acontecer também, não posso dizer aqui perentoriamente, embora gostasse ainda de ter essa expectativa, mas não posso dizer que ela não vai acontecer. Ela vai acontecer de forma praticamente inevitável. A questão aqui é de nós também contermos essa transmissão local. Porque estes contatos que já foram identificados são situações de pessoas que provêm do exterior e contactaram com pessoas infectadas e elas próprias também estão infectadas, mas que neste momento vos posso dizer que, felizmente, qualquer um destes casos, exceto um caso ou outro, mas que à partida não teve ainda consequência de maior, como foi o caso até de São Jorge, posso dizer isso também claramente, que era, entanto, um agrado familiar, digamos assim, um pouco mais rebelde, que saía algumas vezes de casa, mas que com o resultado negativo que nós tivemos hoje, esta pessoa que estava positiva e que convivia com a outra não adquiriu a infecção. Portanto, menos mal, não houve dano. O que importa, relativamente aos outros que nós também detectámos e que são positivos, daquilo que nós verificámos com as delegações de saúde, é de que estas pessoas também tiveram essa consciência. Muitos deles já quando vinham no próprio avião, provenientes também de países estrangeiros, já adotaram medidas também preventivas, alguns já vieram de luvas, vieram de máscara. Quando chegaram ao aeroporto, a delegação de saúde estava lá e também lhes determinou a quarentena e eles, felizmente, a maior parte dos casos positivos que nós temos, cumpriram esse período de quarentena. Portanto, neste momento ainda temos essa expectativa de que os casos positivos, entre aspas, para se compreender bem aquilo que eu estou a dizer, portaram-se bem, cumpriram a sua quarentena e evitaram a interação social e, portanto, neste momento posso dizer que ainda estamos em condições de, efetivamente, contermos a transmissão local. Agora, importa, efetivamente, aqui chamar a atenção e apelar a todas as pessoas para que todas as medidas que têm vindo a ser implementadas, o teletrabalho, o layoff, portanto, um maior período de permanência nas suas residências, seja efetivamente cumprido. Para isso, nós temos tido bastante colaboração da Polícia de Segurança Pública, que já tem notificado, importa também dizer isso, alguns dos transeuntes, digamos assim, que já estavam em vigilância ativa, não estavam a cumprir a quarentena que foi determinada e já foram identificados, já foram avisados de que numa segunda intercorrência serão detidos e, portanto, da parte da Polícia de Segurança Pública temos toda a colaboração também nesse sentido. Importa dar nota também da colaboração da Guarda Nacional Republicana, que hoje também nos contactou e também que expressamente nos disse de que também está disponível também para conter, ao fim e ao cabo, aqui também algumas atitudes e comportamentos menos abonatórios daqui da parte da população. Como eu tenho tido a oportunidade de dizer, não havia necessidade, digamos assim, aqui disto, se entretanto as pessoas pudessem e devessem, ou neste caso devessem, cumprir com aquilo que entanto já havia sido determinado. Não era necessário termos forças de segurança atrás das pessoas, em alguns casos às vezes até a causar algum alarme e algum pânico, digamos assim, porque as pessoas apenas e só têm que evitar isso, é o contacto, a interação social. Imaginem que nós estamos aqui, digamos, numa tempestade e temos que nos resguardar agora durante aqui uns dias. E isto já tive a oportunidade de, às vezes, dar um pouco aqui este exemplo. Quando lá fora está a chover, nós não saímos para nos molhar, porque já sabemos que nos vamos molhar, não é? E, portanto, se está a chover, nós não saímos à rua porque não queremos apanhar chuva. Portanto, se sabemos que na rua há a potencialidade de nós apanharmos uma infecção pelo novo coronavírus,
não vamos sair à rua, quer dizer, vamos entanto tentar conter o máximo possível, ficar em casa. Eu sei que é difícil, todas as entidades, todos os responsáveis, quer a nível regional, quer a nível nacional, já têm apelado a isso, o Sr. Presidente do Governo, o Sr. Presidente da República, também o Sr. Representante da República, têm apelado para isso, e não é, ao fim e ao cabo, aqui para encarar isto de ânimo leve. É a melhor medida que nós temos, protetora para todos nós, e com a medida de cada um, vamos ao fim e ao cabo beneficiar o todo, e portanto, neste momento ainda temos essa capacidade. Agora, depende de cada um, ao fim e ao cabo, fazer esse trabalho. Ou seja, o bom senso da população é que vai determinar aqui o sucesso desta situação. Sem sombra de dúvida, é mesmo neste aspecto, digamos, esse apelo que eu estou a fazer, é precisamente isso, ou seja, nós estamos aqui com todas as entidades a tentar dar aqui a melhor resposta. As unidades de saúde estão preparadas para dar a melhor resposta, mas neste momento aquilo que nós temos que pedir é para que o surto não evolua, que as pessoas façam uma coisa mínima, que é efetivamente ficar em casa. Portanto, é isto só que tem que ser feito. Reparem em Espanha, reparem em Itália, reparem naquilo que também está a acontecer em território continental. As pessoas têm que se mentalizar que efetivamente neste momento aquilo que nós melhor podemos fazer é conter. E conter não é necessário, não é digamos que não podemos ficar só à espera que seja a Direção Regional da Saúde, as autoridades de saúde, seja a nível concelhio, seja a Autoridade de Saúde Regional, seja em tantas forças de segurança, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, a fazer aquilo que é o papel de cada um, que é portar-se como deve ser, evitar de sair à rua, no máximo, evitar de estar em grandes aglomerados para evitar, ao fim e ao cabo, a propagação do vírus, porque o vírus já cá está. Portanto, agora temos é que prevenir efetivamente a sua transmissão. A mitigação, a estrutura está preparada para este contágio local que vai existir? Sim, isso é o que eu estava a dizer, ou seja, nós ao longo destes meses agora e das últimas semanas, todo o trabalho de preparação e de planificação para dar conta, digamos assim, com o surto, já o fizemos, ou seja, as unidades de saúde foram logo as primeiras, como eu já tenho a oportunidade de dizer, elaboraram os seus planos de contingência, depois foram, entretanto, também os pontos de entrada da região, os portos, aeroportos, depois foram as empresas, depois temos emitido uma série de recomendações também para o público em geral, portanto, todo o trabalho de preparação foi feito. E nós estamos todos os dias a ver em casa, na televisão, aquilo que está a passar em Itália e que está a passar em Espanha. Quer dizer, e as pessoas têm que efetivamente acordar uma vez por todas para a realidade. Isto não é utopia nenhuma, quer dizer, nós não conseguimos, já disse isso várias vezes, não há sistema nenhum de saúde que consiga conter a propagação do vírus. Veja-se hoje, entanto, aquilo que se passou nos Estados Unidos da América, uma superpotência mundial que tem todos os recursos e mais alguns infidáveis, não é? E que, entanto, está com uma dificuldade imensa em lidar e em conter também o surto. Portanto, vejam que grandes países não estão a conseguir lidar com isso. E, portanto, nós aqui na região, neste contexto arquipelágico, como eu digo, insular e singular, temos ainda essa possibilidade, desde que cada um cumpra com o seu papel. Diz que a maioria das pessoas, dos casos positivos já detectados, cumpriu essa quarentena. Quando diz a maioria, porque alguns talvez não a tenham cumprido. O que é feito nesses casos? Porque a autoridade deixou de dizer de onde é que as pessoas vinham e não dizem que conselho é que está. Como é que as pessoas se podem proteger sem saberem se estiveram ou não em contacto com alguém que tenha dado positivo? Eu percebo a sua pergunta, mas eu vou recuar um pouco àquilo que eu transmiti há instantes atrás. Quando alguém provém de uma área de transmissão local, provém do exterior, nós já montámos, digamos assim, a resposta preventiva aqui na região, de maneira a detectar essas situações e colocar essas pessoas em quarentena. Portanto, essas que estão em quarentena já sabem que estão em quarentena. Tanto que até terão, alguns deles, assinado também um documento também nesse sentido. Portanto, para as outras pessoas que não sabem quem é que está ou quem é que não está em quarentena, têm que fazer simplesmente aquilo que eu acabei de referir há pouco, ou seja, é resguardar-se em casa. As saídas à rua é para o estritamente necessário e para o indispensável. E mesmo quando saem, é manter mais 2 ou 3 metros, e já vamos começar aqui até a aumentar cada vez mais, para ver se as pessoas percebem que efetivamente se têm de afastar umas das outras. E dentro daquilo têm sido todas as recomendações, as orientações, a lavagem das mãos, o espirrar, o tossir, de forma contida, para um antebraço, para um lenço descartável, são as medidas que parecem efetivamente demasiado simples, demasiado básicas, mas são aquelas que neste momento, conforme eu tive a oportunidade de dizer e volto a referir, são aquelas que neste momento nos podem salvar de medidas, digamos assim, de maior impacto. Portanto, é isso que as pessoas têm de fazer, independentemente de saberem se o vizinho que está ao lado está de quarentena. Não é necessário saberem isso.
Porque as medidas que vão aplicar, sabendo que ele está de quarentena ou não sabendo que ele está de quarentena, vão ser exatamente as mesmas. É conter, é resguardarem-se, é protegerem-se. Portanto, daí a questão há pouco que eu estava a dizer, não haver essa necessidade efetiva de discriminar concelho a concelho, freguesia a freguesia, porque as pessoas, de certa forma, à medida que têm para evitar esse contacto, é igual, independentemente se o vizinho está ou não está de quarentena. Deixe-me colocar uma pergunta sobre as ligações aéreas que estão a ser feitas interilhas, exceto para a terceira. No caso, já temos contaminação noutras ilhas. Faz sentido ainda esta restrição da terceira? Qual é a explicação? Não, a terceira, neste momento, nós na região temos o mesmo nível, digamos assim, de suspensão entre as ilhas, ou seja, a circulação que está a existir, e importa também dar nota disso, ainda bem também que coloca a questão, e tenho que pedir desculpa também a todos os açorianos e açorianas neste momento, porque efetivamente eles estarão a sentir um forte constrangimento também na sua circulação. Mas isso, digamos que apelo também à compreensão de todos, porque é um momento singular que nós estamos a viver neste momento, ou seja, estamos em estado de emergência e, portanto, as ligações aéreas e marítimas foram extremamente reduzidas, ou seja, só poderá haver circulação em casos de força maior, e é isso que nós estamos aqui diariamente também a tentar avaliar, ou seja, quais é que são efetivamente aqui os casos de força maior, nomeadamente a nível médico, a nível também de transporte de bens e de mercadorias, aqueles que são efetivamente essenciais, para fazermos essa contenção. Claro que, entanto, como vocês devem calcular, para vermos todas as ligações marítimas, todas as ligações aéreas na região e da região para o exterior, para além de acompanharmos casos suspeitos, contatos próximos, casos positivos, casos negativos, é um trabalho efetivamente cada vez mais de grande dimensão e, portanto, é natural e é expectável que exista alguma demora na resposta, mas a resposta irá ser dada, portanto, é preciso que, entanto, se compreenda isso, e eu peço desculpa, entanto, a todos realmente por, desde o final da semana passada, existir aqui este constrangimento numa resposta célere a todas as deslocações aéreas e marítimas, ao fim e ao cabo, que, entanto, qualquer açoriano e açoriana queira fazer, mas tem a ver com isto, ao fim e ao cabo, estamos todos nós a adaptarmos aqui a esta fase, a este momento que nós estamos a viver, e, portanto, iremos fazer tudo o possível, entanto, para presenciar as condições. Não há terceira, porque as outras ilhas continuam a voar, não é? Não, continua, entretanto, a existir circulação, quer aérea, quer marítima, por todas as ilhas. Entretanto, têm, de serem detectados casos de força maior. Ou seja, portanto, estes casos de força maior é que nós estamos neste momento a avaliar, de maneira, entanto, a permitir, ou seja, um residente aqui na Ilha Terceira, ou que seja, por exemplo, da Graciosa, e que necessite de ir à Terceira para São Miguel, porque tem, tanto uma consulta especializada em que tem que manter, ao fim e ao cabo, para continuar, ao fim e ao cabo, a ter a sua qualidade de vida, ou de um cidadão açoriano ou açoriana que, entanto, esteja na Graciosa, tem que vir para o Hospital de Santo Espírito, irá fazer na mesma essa deslocação. Agora, temos de ver, efetivamente, caso a caso. Ou foi aqui uma redução drástica da circulação do exterior da região para a região e interilhas dentro da própria região, mas que, efetivamente, é uma medida de contenção para nós evitarmos, ao fim e ao cabo, aqui a disseminação e propagação do vírus. Uma questão, entretanto, sobre a situação dos estudantes Erasmus que foi levantada ontem também. Há alguma evolução nesses casos no regresso? Também estão a ser acompanhados, portanto, essas situações também já foram detectadas, aliás, até já há mais semanas do que mais recentemente, até este caso dos 15 açorianos e açorianas que se encontram depois também além fronteiras, e, portanto, também estão a ser acompanhados caso a caso, atendendo a que muitos deles também já prefizeram até o período de contágio também do novo coronavírus, e, portanto, aqueles que eventualmente também já tenham passado esse período de contágio, estão a ser avaliadas também as condições, os sítios de onde eles provêm, para ver se podem regressar de forma segura também à região. E, portanto, eles também já estão sinalizados, estão identificados, e, portanto, estamos também a ver caso a caso também todas essas situações.